Eu, pastor Kleber, eu não sou um religioso. Eu sou filho de Deus e tenho a cultura de Deus aqui na minha mente. Por meio da sua palavra, examinando a sua palavra. Religioso são as pessoas que estão no mundo. Elas são religiosas. Porque quais são as características de um homem religioso? É mentiroso, é trapaceiro, é enganador, é fofoqueiro. Ele é invejoso, ele é preguiçoso. Estas são as características de um homem religioso, de uma pessoa religiosa. Meu irmão, você precisa entender que o Kleber Lucas, ele não é mais cristão. O pastor critica Kleber Lucas por cantar com Janja. Lixo mesmo. O que este pastor ainda não entendeu? O Kleber Lucas não é mais cristão. Kleber Lucas hoje é um ímpio, cara. Ele voltou à prática antiga. O pastor Carlos Eduardo criticou o cantor gospel Kleber Lucas por cantar com Janja da Silva, esposa do presidente Lula. Lixo mesmo é a atitude do Kleber Lucas cantando com Janja, declarou o pastor. Agora, é uma situação que é necessário falar aqui. Esse pastor Carlos aí, Eduardo, chamar um ser humano de lixo, eu acho que ele deveria olhar primeiro para ele. Porque todos nós que estamos nesse mundo, nós somos criaturas depravadas. Chamar um indivíduo que é a imagem e semelhança de Deus de lixo, sendo ele um pastor, é estranho. Segundo o Eu Acredito, cortes oficial, o pastor elogiou Lucas como compositor, dizendo que ninguém podia falar nada dele, mas criticou a atitude de cantar com Janja. Ele também citou a passagem bíblica. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isaías, o próprio Jesus, quando entrou no embate, bem acalorado com os escribas, os fariseus e os saduceus, Jesus falou a eles: Bem disse Isaías acerca de vocês, ou seja, que são pessoas hipócritas. Mas esse pastor, esse Carlos Eduardo aí, a postura dele de chamar um ser humano de lixo é preocupante. O pastor mencionou o caso da Assembleia de Deus em Santarém, no Pará, onde Helder Barbalho, de esquerda, foi apoiado, tendo como suplente o pastor Samuel Câmara. Ele criticou a escolha de nomes evangélicos em São Paulo, mencionando que um candidato com apoio de igrejas foi preterido. Também criticou o pastor Otoni de Paula, dizendo que suas atitudes são canalhas, mas pediu perdão por atingir a pessoa. Chega aqui, irmão, é necessário ser muito coerente numa coisa. Eu acho que esse pastor Carlos aí, eu acho que ele não lê, né? Eu acho que ele não é um cara de leitura, mergulhado nas literaturas. Tanto a literatura do Antigo Testamento, a literatura do Novo Testamento, a literatura tradicional e a literatura progressista. Esta última, eu já falei isso aqui, é a maior literatura da face da Terra, é a maior biblioteca da face da Terra. Então ela tem muito poder de persuasão, ela tem muito poder de enganar por meio da escrita. E é o que está acontecendo. É necessário entender que toda a desordem que você vê dentro de um país, em especial na política, na economia, no mundo empresarial, na própria igreja em si, todo esse caos intelectual e espiritual, esse caos antes você o encontra na literatura. Então não é de você estranhar que mais da metade da igreja seja progressista, mais da metade da igreja ame e adore o socialismo, o comunismo, mais da metade da igreja não consiga entender que o socialismo e o comunismo são movimentos inimigos mortais do cristianismo. Por que é quase que impossível que uma pessoa normal, ou até mesmo uma pessoa, um teólogo, consiga compreender e consiga separar essas coisas, já que a literatura progressista,
a literatura socialista comunista, ela é extremamente agradável aos ouvidos e também à fala. Você deve acompanhar muitos cristãos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, usando o termo, abre aspas, justiça social. Justiça social. Não existe justiça social. Existe justiça. Ponto. Isso aqui é uma ilusão da biblioteca socialista comunista. Uma outra coisa, revolucionar. Você certamente escuta muitos pastores falando em revolucionar. É um termo socialista comunista para cancelar a égide vigente que pariu o hemisfério ocidental, que pariu a nossa teologia. As pessoas, que são termos gostosos de se pronunciar. Quando você quer revolucionar alguma coisa, você quer cancelar o que existe, o que te deu caráter moral, o que te deu ética, o que te deu moral, que introduziu em você o respeito pelas leis, o respeito pelos seus pais, o respeito pelas autoridades, o desejo de você proteger a sua casa por meio de mecanismo de defesa para defender os seus negócios, a sua casa, a sua família, seus amigos, seu bairro e por aí vai. Quando você decide revolucionar, você está dizendo o seguinte, ó, o que nós vemos atual, a igreja, ela não serve mais. Vamos substituir ela por outro movimento. E que movimento é? O socialismo-comunismo. Vamos voltar lá para a matéria. Eu quero oferecer para você uma outra matéria, lógico, no mesmo contexto. Está dizendo aqui, ó. Bahia tem 27 candidatos com títulos religiosos e evangélicos lideram a lista. Vamos ler aqui o que eles estão oferecendo. Um levantamento do Bahia Notícias identificou 27 candidatos na política baiana que carregam títulos religiosos no nome de urna ou na identificação pública. Eu estou com um problema no óculos, tá? Então às vezes eu tenho dificuldade para ler. Com predominância de pastores, missionários e outras lideranças evangélicas. O número reforça um fenômeno já conhecido no Estado, o uso da identidade de fé como capital político nas disputas por vagas no legislativo. E aí você me pergunta, o que você acha cristão entrando na política? Eu sou totalmente contra. Mas à frente eu vou explicar por que eu sou contra. A pesquisa mostra que a maioria desses candidatos está ligada a segmentos evangélicos, o que confirma a força crescente das igrejas como base de mobilização eleitoral na Bahia. Historicamente, esse tipo de candidatura busca converter reconhecimento religioso em votos, apostando na proximidade que pastores e líderes de congregações têm com suas comunidades. O cenário baiano, porém, contrasta com uma tendência nacional. Segundo o UOL, o número de candidatos que usam referências religiosas nos nomes de urna caiu 40% em todo o país neste ciclo eleitoral em comparação com 22, atingindo o menor patamar desde 2010, conforme dado do TSE. Isso levanta uma pergunta que ainda não tem resposta fechada. Por que a Bahia caminha na contramão deste recuo nacional? Para o público evangélico, o dado importa além da curiosidade estatística. Ele indica que, mesmo com a redução geral do uso de títulos religiosos nas urnas em nível federal, o eleitorado de fé na Bahia continua sendo visto pelas candidaturas locais como um candidato relevante de conexão e legitimidade. A disputa por esse eleitorado tende a intensificar à medida que a campanha avança. O cara botou ali o Bahia. O Bahia Notícias não detalhou nomes, partidos ou denominações específicas dos 27 candidatos identificados, o que deixa em aberto o acompanhamento sobre quais concorrem
a quais cargos e como essas candidaturas vão se posicionar nas convenções e no horário eleitoral nas próximas semanas. Chega aí. E aí você me pergunta, você é a favor de evangélicos, cristãos, verdadeiramente filho de Deus, se envolver na política? Primeiro deixa eu especificar ali o que eu falei, que eu ia falar um pouco mais tarde sobre o lance lá, inclusive eu já me antecipei aqui, né, se eu concordo. Eu discordo terminantemente. Principalmente pastores se envolverem em política. Virar deputado federal, deputado estadual, prefeito, governador, senador, presidente de república. Eu discordo em número, gênero e grau e vou explicar por quê. Qual é o cargo mais importante, mais relevante da face da Terra que há na Terra? Não é de presidente da república e muito menos de empresário. O cargo mais relevante e mais significativo e mais importante que há na face da Terra é o cargo de ministro de Deus. Você está aqui, ó. Não há um cargo acima do teu. Você está aqui. E aí, quando você serve a Deus, que é o dono de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, você está aqui, você é ministro dele, você é representante dele. E aí você desce desse cargo para representar os homens. Você entra numa função pública. Eu sou totalmente contra. E aqui fica muito claro, será que você entendeu a grandiosidade de você ser um ministro de Deus? A grande maioria dessas pessoas que se envolvem na política não entenderam. São pessoas carnais que não conhecem a literatura do Antigo Testamento e muito menos do Novo Testamento e não têm uma comunhão verdadeira com Deus. São pessoas que, sinceramente, eu não quero muito contato, porque a mente delas está mergulhada no histerismo, no engano, na trapaça e por aí vai. Quer poder? Deus já te deu poder, você é ministro dele, você o representa no mundo dos homens. O que mais você quer? E aí você desce de andar. Perguntaram uma vez Billy Graham se ele gostaria de se envolver na política ou de se tornar um senador. Ele falou, eu jamais faria isso porque eu não vou me rebaixar. Eu não vou descer de nível. Billy Graham. Então, assim, infelizmente isso no Brasil não é real. Você vê um monte de pessoas. Tudo bem, eu entendo que alguns Deus colocou lá dentro. Alguns. Mas menos de 0,0%. Isso eu entendo. E aceito. Tudo bem, aceito. O cara foi chamado para ficar lá. Beleza. Como José de Arimateia. E pleiteou o corpo de Jesus. Show de bola, beleza. Mas a quantidade de cristãos que nós vemos hoje na política, eu não concordo com isso. E o termo que sempre os pagãos, o camarada com mente secular, o cara que não entende nada de cultura de Deus, não sabe o que é cultura de Deus e não sabe o que é cultura satânica, não sabe de nada. E aí ele olha para a igreja, ele diz que eu, pastor Kleber, eu sou uma pessoa religiosa. Como que eu sou uma pessoa religiosa? Eu sou um filho de Deus. Fui tirado do mundo secular e introduzido na casa de Deus. E dentro da casa de Deus, ali, os meus padrões e costumes seculares serão aniquilados, irão desaparecer. Vou repetir. Os padrões e costumes seculares que tinha dentro da minha mente, lá no mundo secular, quando eu era cavalo de Satanás, tem que desaparecer. Você entende? Por isso eu fui levado para dentro da igreja e ali eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir um louvor, vou ouvir uma pregação e ali eu vou aprender que eu tenho que ler a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus na minha casa e examinando a palavra de Deus na minha casa, esses padrões e esses costumes satânicos irão desaparecer da minha consciência, porque a vida humana ela não começa no estômago. Ela não começa na boca, ela não começa no ouvido e muito menos nos olhos. A vida humana começa no cérebro. Então é o cérebro que tem que ser limpo, é o cérebro que é liberto pela palavra de Deus. Mas e quando você não lê a palavra de Deus? Não, quando você não lê a palavra de Deus, acontece o que aconteceu na igreja primitiva. Você foi alcançado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manda você ler a palavra, você não lê a palavra, e você está dentro da igreja,
com costumes antigos, com padrões antigos. Ou seja, você nunca se libertou, você nunca teve contato com Deus, você está dentro da igreja, mas não sabe quem é Deus, não tem relacionamento com Deus. Eu sempre falo, a única forma de um cristão verdadeiramente se libertar da cultura satânica é por meio do examinar a Bíblia Sagrada. Se você está dentro da igreja há 20, 30 anos, 40 anos e nunca leu a Bíblia toda, não tem prática de leitura, não tem prática de oração na sua casa, eu lamento te dizer, você não é cristão, você é convertido. E daí nós temos muitas heresias ensinadas dentro da igreja por mentalidades da cultura antiga, mentalidades que não tem nada a ver com Deus. E aí você tem toda a confusão dentro das igrejas. É necessário entender que eu, pastor Kleber, eu não sou um religioso, eu sou filho de Deus e tenho a cultura de Deus aqui na minha mente, por meio da sua palavra, examinando a sua palavra. Religioso são as pessoas que estão no mundo, elas são religiosas, porque quais são as características de um homem religioso? É mentiroso, é trapaceiro, é enganador, é fofoqueiro, ele é invejoso, ele é preguiçoso. Estas são as características de um homem religioso, de uma pessoa religiosa. E você não vê nada disso nos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, por meio da sua palavra, eles aprendem que para ter as suas vidas verdadeiramente abençoadas, eles precisam verdadeiramente lutar com Deus. É só você lembrar do Val de Jaboque. O que Jesus falou para Jacó no Val de Jaboque, quando ele deixa a sua família num canto e vai ter com Jesus, pedindo para que Jesus o abençoasse. Ali ele luta com Deus e o próprio Deus confessa: tu tens lutado com Deus e por isto prevaleceste contra os homens. Ou seja, para você prevalecer contra os homens, tu tem que lutar com Deus. Se você não luta com Deus, você nunca vai prevalecer contra os homens. Quando você luta com Deus, você prevalece com Deus e ali você é abençoado claramente. O mundo vê o que está em você. O que está em você? A obra do Espírito, não é a obra carnal. Então, eu te mostrei essa matéria para você parar e analisar. Te passei ali o lance do Kleber Lucas. Kleber Lucas não é mais cristão. Kleber Lucas, hoje, quem governa a vida do Kleber Lucas é o diabo. Kleber Lucas foi vencido pelo diabo. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, se você não quer cair, é melhor você vigiar, assim como eu também, porque o diabo não desiste. E outra, o pecado é gostoso. O pecado não é gostoso, mas o pecado manda para o inferno. Que esse vídeo possa fazer você refletir, que esse vídeo possa fazer você analisar a sua própria vida. Eu estou trazendo esses exemplos aqui para você ver e para você compreender que nós estamos verdadeiramente no final dos tempos. Nos veremos no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, botar um comentário aqui embaixo concordando ou discordando e não deixe que ninguém te engane. Toque no sininho. Um abraço, tchau.